Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem medioso que mudará a história do mundo. Lucas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos começando mais uma vez o estudo da Carta de São Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1. Vamos começar com a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos começar pelo trecho que a gente chama de perícope, que vai do versículo 1 ao versículo 4. É a primeira perícope e ali nós vimos a saudação e o hino. As saudações em todas as cartas de São Paulo são muito semelhantes. Você veja aí no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e assim ele vai fazendo a introdução do estudo. Como nas outras epístolas, São Paulo enfatiza que ele foi chamado por Deus para o especial ofício de apóstolo. No versículo 2, ele deseja graça e paz. Essa é a mesma saudação que se encontra em todas as epístolas de São Paulo, embora nas epístolas pastorais fosse acrescentada a palavra misericórdia. A graça deve sempre preceder a paz. A palavra grega graças ou charis está relacionada com a saudação muito comum entre os gregos, karen, mas dá à saudação uma ênfase muito visível e porque é uma saudação cristã. Por outro lado, a paz ou shalom é costumeira saudação entre o povo judeu. No versículo 4, São Paulo continua: nos escolheu Deus antes da fundação do mundo. As Escrituras nunca apresentam a doutrina cristã da eleição como algo que devamos ter medo, mas sempre algo que nós devemos nos regozijar. Observe que fomos escolhidos nele, isto é, em Cristo Jesus, e que esta escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Os propósitos de Deus são eternos. No versículo 5, conforme o desígnio de sua vontade, é o que diz São Paulo, qualquer tentativa de fundamentar a eleição e predestinação divinas em méritos humanos, quer antevistos ou quaisquer outros, é contrário às Escrituras, é inútil. Por isso não são esforços, não são determinações humanas, mas graça divina. O motivo da escolha divina não se encontra em nós, não reside em alguma coisa que façamos, mas apenas em Deus, conforme diz Tito, no capítulo 3, versículo 5, e é nessa mesma carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, de 8 a 10. A vontade de Deus é fator determinante dessa escolha que ele faz. Nos versos 11, aliás, no verso 11 nós vemos, fomos feitos seus herdeiros predestinados. Veja que a palavra predestinados, propósito, conselho e vontade tem íntima ligação uma com a outra. Não há declaração mais clara ou mais sublime em lugar algum das Escrituras referente à soberania de Deus. No versículo 13, nós vimos que São Paulo diz: e recebestes a marca do Espírito Santo prometido. Um selo indica posse e segurança. O Espírito Santo é o próprio selo. Estar em nós é estarmos selados pelo Espírito. Sua presença garante a nossa salvação, com o Espírito Santo da promessa. O próprio Espírito Santo é o objeto ou o conteúdo da promessa que nos foi dada.
Agora nós encerramos, meu irmão, o estudo dessa primeira perícope do capítulo 1 da Carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso. No nosso próximo vídeo nós vamos ver a perícope 2, dando continuidade. Tenha uma ótima semana, Deus abençoe você.